Finalmente estreou Duna, então vamos falar sobre esse filme que é o projeto da vida do diretor Denis Villeneuve. Eu queria começar só agradecendo a Huro, a Cinemark e a Warner por ter feito uma pré-estreia e por terem me convidado, então muito obrigado, valeu muito a pena. Antes de tudo eu quero dizer que eu nunca li o livro. Eu adoro ficção científica, fantasia, e Duna sempre esteve nas conversas ao redor de tudo isso, mas Duna pra mim é como se fosse aquela última bolacha no pacote que eu tava deixando pra saborear no momento certo. E quando eu vi o filme, apesar de eu já conhecer alguns detalhes, que estabelecem o universo, ainda assim foi uma coisa muito inédita pra mim. Então, tudo que eu vou falar nesse vídeo é baseado no que o filme me apresentou, e não num conhecimento sobre o grande arco da história do livro. Vamos lá! De cara, a proposta do Denis Villeneuve fica muito clara. Duna é uma experiência sensorial que traduz a devoção do diretor pelo livro. Esse é um projeto do coração dele, Desde quando ele leu Duna na adolescência, depois quando virou cineasta, adaptar essa obra para o cinema era um sonho super ambicioso que ele sempre teve. E esse que é o ponto, o Denis Villeneuve dirige Duna com uma atitude de reverência, quase um temor religioso ali pela obra original. E isso afeta todas as decisões criativas, para o bem e às vezes para o mal também. Mas vamos começar pelo que o filme tem de melhor, e que eu acho que supera sim os possíveis problemas que a gente vai discutir mais pra frente. Primeiro que o visual tá incrível, existe uma meticulosidade na criação de cada elemento da imagem, direção, fotografia, cor, textura, profundidade, tudo isso está operando no nível máximo de capacidade artística e técnica. As imagens são grandes, gigantes mesmo, desde os planos gerais enormes até os planos detalhe com os grãozinhos de areia e o tempero flutuando no ar. Tudo isso tem um primor estético que é muito prazeroso de assistir e que passa uma sensação quase tátil, A gente sente que consegue alcançar a tela, tocar e sentir as texturas que estão ali. Ainda mais porque o filme tem um ritmo lento que permite que a gente assimile tudo que está sendo mostrado e que gera um nível de imersão, que poucos filmes conseguem alcançar. Por exemplo, O Senhor dos Anéis consegue. Então aqui eu sinto que acontece o mesmo. Só que a imagem é só um lado da moeda, O som e a música também estão fenomenais. E eu coloco os dois juntos porque, nesse ponto, parece inútil tentar separar a trilha sonora do Hans Zimmer do design de som, já que é impossível saber onde um termina e o outro começa. As coisas que você ouve nesse filme, é uma coisa meio primal, Parece que o som nasce dentro de você, aí ele explode lá na tela, naquela coisa enorme que você está vendo, e depois vai terminar atrás da sua cabeça, uns detalhezinhos que ficam caindo do seu lado. É incrível. Isso justifica a importância que o Denis tem dado para a exibição do filme no cinema, Realmente é um filme para você ir lá, sentar, se concentrar e aproveitar essa viagem com o maior impacto possível. Caso você possa e queira, Cada um assiste como quer e não tem problema nisso. Mas enfim, a união desses dois elementos, som e imagem, de um jeito tão perfeccionista, acaba criando essa experiência sensorial que eu mencionei e, produz um endeusamento da estética em si. E eu digo isso não como algo automaticamente bom ou ruim, É só consequência do nível de dedicação do cara. E aí cabe a você decidir o que achar disso tudo. Eu particularmente adorei essa overdose de estímulos visuais estéticos. Mas a devoção do Villeneuve também produz um efeito colateral, porque essa decisão de adaptar Duna com uma atitude de respeito, de reverência, acaba esfriando um pouco a conexão emocional que a gente podia ter com os personagens, porque eu acho que o diretor nunca consegue realmente humanizar essas pessoas. Eles estão sempre muito sérios, muito nobres, muito honrados, o que acaba dando um caráter meio mítico, meio lendário, e que deixa eles um pouco inacessíveis. É tipo como o Zack Snyder retrata a Liga da Justiça, elevando eles ao invés de trazer eles para perto da gente, como os heróis da Marvel, por exemplo. Não que um seja melhor que o outro, mas depende muito do que funciona para você como espectador.
Ok, para ser justo, existe uma vulnerabilidade na mãe do protagonista, interpretada pela Rebecca Ferguson, que está sempre dividida entre seguir a ordem da qual ela faz parte e proteger a vida do filho. E eu gosto muito dos momentos que ela realmente sente medo. Ela pensa que o Paul pode morrer e que ela está enviando ele como sacrifício para essa coisa que nem ela entende bem direito. E outro personagem vulnerável, humano, é o Duncan, vivido pelo Jason Momoa, que parece ser a única pessoa no planeta que é capaz de demonstrar afeto, o que acaba até contagiando um pouco o Paul, né, já que ele perde a pose quando encontra com o Duncan. Aliás, o Timothée Chalamet, como Paul Atreides, né, o personagem principal, o protagonista da história, ele tá bem interessante, cara. Tem uma vibe Ryan Gosling, assim, né, o cara caladão ali, que não demonstra muito as emoções, mas eu acho que isso permite com que ele atue a transformação de maturidade do personagem com uma sutileza que a gente não costuma ver nesse tipo de papel. Sem contar que ele manda muito bem nas cenas de ação, de luta, e isso, sei lá, pra mim é bem inesperado. Mas enfim, o Denis Villeneuve sabe que a âncora emocional do filme está nesses três personagens, ele investe nisso, mas eu ainda sinto tudo que acontece com eles meio que à distância, sabe? Como se a aura de reverência ao redor deles nunca fosse quebrada. O Paul Atreides tem esse caráter messiânico, profético no livro, né? Então é coerente que o filme tente manter essa atmosfera religiosa ao redor dele. Mas eu sinto que o Denis respeita tanto esse arquétipo do herói que o personagem não sai disso. Mas talvez a grande questão, e que envolve tudo isso, né, talvez seja a decisão de adaptar metade do livro de Duna. Então a jornada do Paul meio que acaba quando parece que ela está começando, né, quando ele está tomando controle do seu papel na história e quando a jornada do herói está começando a engrenar, aí o filme acaba. Por exemplo, é como se o primeiro filme de Star Wars acabasse quando o Luke encontra a casa dos tios queimada e decide viajar com Obi-Wan para Alderaan. Mas, de novo, são escolhas que não são necessariamente ruins ou boas, né? Tudo depende de se vai existir ou não uma sequência de Duna que complete todo esse arco. Então eu acho que se isso acontecer, a gente vai ter uma história que passa uma sensação mais completa, que não fica esse vazio. Inclusive tem uma cena muito interessante que mostra o Paul Atreides tendo uma visão do futuro, e o legal é que ele fica aterrorizado com a perspectiva de se tornar esse salvador, e depois lá na frente o nome dele ser usado para criar uma guerra santa que atravessaria a galáxia destruindo tudo. Então a perspectiva que ele tem disso é muito fascinante e sugere uns caminhos que eu fiquei super interessado para ver na sequência. Mesmo assim, eu ainda acho que esse filme é uma obra de arte visual e sonora que tem uma abordagem quase ancestral, parece que a gente está vendo uma lenda. E, cara, me deixou muito curioso não só para ver a sequência, mas também para ler o livro finalmente. Se você puder, assiste Duna no cinema, porque, cara, vale muito a pena e você ainda vai contribuir com a bilheteria, então vai ter mais chance de ter uma sequência, que é o que todos nós queremos. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou disso tudo e vamos continuar discutindo o filme depois que ele acaba.